Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não me conhece, eu sou o Kelvin, aqui da Assembleia de Deus Sopro Divino. Se você caiu de paraquedas no nosso canal, já peço para que você se inscreva, já dê o seu curtir e no sininho para receber notificações. Nesse canal nós temos pregações, palavras pastorais e pré-aulas da Escola Dominical. Para você, se você for um professor de Escola Dominical, tem sido bastante edificante, nos ajudado bastante. Nesse vídeo agora será o primeiro vídeo da nossa série Descomplicando a Bíblia. E vamos começar o nosso primeiro vídeo falando da criação e também do primeiro pecado, que é chamado o pecado original. Por que pecado original? Porque ele foi o primeiro, e quando é primeiro, é original. Assim como foi ali com Adão, o primeiro homem criado por Deus. Vamos começar então a folhear a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, onde ele fala: No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 ele fala: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma curiosidadezinha aqui bem rapidinha, para a gente não complicar e sim descomplicar, mas existem fontes teológicas que dizem para nós que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um intervalo muito grande de tempo entre a criação do universo e a destruição da terra. Por isso parece meio contraditório quando ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois fala: e a terra era sem forma e vazia. Mas espera aí, se Deus criou, por que sem forma e vazia? Porque existe um período aí, um intervalo muito grande. E aí fica aquela curiosidade: será que aquele meteoro que caiu na terra, que destruiu os dinossauros? Eu não vou entrar nessa polêmica, obviamente. Nosso objetivo aqui é descomplicar e não complicar. E vamos lá ao versículo 3, que ele fala: E disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente vai entender muito aqui, na criação do mundo, que Deus utilizou a sua palavra para ser como o principal instrumento da criação. Ele fala, haja, e a luz ali é formada. Por quê? Porque ele é dono de tudo, ele pode tudo, e ele tem todo o poder para construir um universo que você pisa apenas com uma palavra, haja. E aí ele fala, e viu, no versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. No versículo 5 ele diz, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã e o primeiro dia. Aqui no primeiro dia nós vemos então a separação entre o dia e a noite, naquele intervalozinho de 24 horas, em que das 6 horas da manhã até 6 horas da tarde nós temos o sol raiando ali para todos nós, e das 6 horas da noite até 6 horas da manhã a lua, que não ilumina, né? Obviamente a lua é iluminada pelo sol, mas a gente tem ali a noite, então temos o dia e a noite, e Deus chamou dia e noite. No versículo 6 ele diz, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e o fez separação entre as águas, e que estavam debaixo da expansão das águas e o que estava sobre a expansão. E assim foi. Expansão aqui ele quer dizer a separação entre o espaço, entre embaixo e em cima. Aqui a gente fala da separação das águas e do céu. E no versículo 8, ele fala, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, a manhã e o segundo dia. Então, o segundo dia foi a separação das águas. No versículo 9, ele diz, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aqui a gente já tem a separação da terra, onde Deus faz terra seca, que é os continentes, e os mares, que são todos os mares que nós temos, e oceanos. E no versículo 11, ele diz, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva
erva e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Nesse dia aqui, Deus construiu ali, produziu ervas, árvores e todas as partes da vegetação da terra. E foi a tarde, a manhã e o dia terceiro. E aqui no versículo 14 ele diz: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos, e determinados para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, para iluminar o maior para governar o dia, e a luminária menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e fez governar o dia e a noite para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o dia quarto. No quarto dia, então, Deus cria os luminares, que é as estrelas, o sol e a lua. Então, entre o dia primeiro até o dia quarto, nós temos um grupo de dias que é feito para Deus dar a ordem à criação. Deus colocou tudo em ordem, tudo no seu devido lugar. No primeiro dia ele fez a luz e fez o dia e a noite. No dia segundo, ele fez a separação do céu e a terra. No dia terceiro, ele fez a terra seca, né? E fez a vegetação, toda a vegetação. E no dia quarto, ele fez os luminares para iluminar os céus. No dia, então, aqui no versículo 20, ele fala: E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, que voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave e asas, e conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas e os mares, e as aves, e multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã e o dia quinto. Então aqui no dia quinto, Deus ele cria todos os répteis, todas as aves sobre a face da terra. Vamos agora ao versículo 24, e aqui ele já tem aqui a criação dos seres viventes no sexto dia. E aí ele tem entre o versículo 24 até o versículo 31, toda essa criação de animais que foi feito conforme a sua espécie, fez girafa, fez elefante, fez cachorro, fez todas as espécies, macho e fêmea, e disse: multiplicai, frutificai e enchei a terra. E no sexto dia também Deus cria o homem, conforme a sua imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? Deus fez o homem para ser semelhante a Deus em todas as questões. Deus ele tem sentimentos, assim como o homem. E também, como a gente fala, como é uma forma de descomplicar a Bíblia, não vamos entrar em contextos teológicos para falar sobre a criação, sobre os personalidades de Deus, sobre a forma de Deus, mas ele fez o homem à sua imagem e semelhança, fez o homem para ser assim como ele é, e criou o homem e pôs o homem dentro de um jardim. Isso aqui a gente já está no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4, onde ele constrói um jardim e põe um homem para cuidar de todas as plantações, de tudo que tem ali, e dar nome aos animais. E o homem faz isso, o homem constrói ali, dá nome aos animais, ele cuida da terra, ele não tem dores, não tem sofrimento, porque ainda não há o pecado original ainda não foi feito. E depois Deus vê que o homem está ali meio chateado, não é que o homem está chateado, mas o homem está olhando a leoa com o leão, a elefoa com o elefante, e aí ele olha e fala: o homem está muito sozinho, né? Deus olha para o homem e fala: o homem está muito sozinho. E não é bom que o homem esteja só. Então, irmãos, se você está procurando a varoa, ou já está com sua varoa, pode ficar tranquilo. Isso é coisa de Deus. O casamento é coisa de Deus. Porque ele olhou para o homem e falou: não é bom que o homem esteja só. Então, o que Deus faz? Far-lhe-ei uma varoa. Farei uma
mulher para colocar ao lado dele. Então Deus coloca o homem num profundo sono, que é aquela anestesia, sabe aquela anestesia geral, quando você vai no hospital e aí tem que ficar ali na maca e fazer aquela anestesia geral? Então, Deus fez aquela anestesia geral porque ia fazer uma cirurgia no homem. Ele vai lá, pega uma costela, né? A costela fica bem aqui, sabe? Nessa região aqui. Pega a costela e com essa costela ele forma a mulher. Por que costela? Porque tem que ser uma varoa que vai estar ao lado, não na cabeça para não se sentir superior e não nos pés para se sentir inferior, mas do lado, uma coisa que está ao lado, porque o homem e mulher têm que andar um ao lado do outro, um ajudando o outro, fazendo, apoiando e às vezes quando preciso, né, dando aquela bronquinha quando é necessário. E Deus cria a mulher e chama de varoa. A gente já está aqui, ó, no versículo 18 do capítulo 2. No versículo 35, no versículo 25 aqui, primeiro no versículo 23, que Adão olha para a Eva, né? E aí a gente sabe que Deus faz perfeito as coisas. Então não tinha como o homem achar ruim, né, aquilo que foi criado. E o homem fala assim no versículo 23. E disse Adão, esta agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, irmão, casou, esquece, não vai pro final de semana comer na casa dos pais? Obviamente que vamos, né? É muito bom, às vezes, comer ali um almoço dos pais, às vezes pedir um conselho, mas tem gente que se apega nos pais ali, misericórdia, né? Mas não é o nosso caso aqui. Vamos aqui seguindo adiante. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Nudez aqui, irmãos, tem dois sentidos. O sentido da inocência e o sentido da nudez mesmo. Por que eles não se envergonhavam? Não há vergonha entre um casal quando está nu. E a gente vai entender mais pra frente que essa nudez aqui não é a questão da nudez, de estar nu, mas sim a questão da inocência. O homem e a mulher agora eram pessoas que não tinham o mal, não havia sobre eles mal, apenas bem sobre eles. Só que aí a gente lembra lá no comecinho que a gente falou que caiu a terra estava sem forma e vazia? Pois é, isso deixa mais claro aqui quando a gente entende que Satanás estava rodeando a terra. E aí, no capítulo 3, agora a gente tem a tentação de Eva. E Eva estava andando sobre o jardim, olhando ali a macieira, olhando a videira, olhando ali, e tinha ali tudo sobre ela, porque se a gente voltar um pouquinho, lá no versículo 16 do capítulo 2, Deus fala para o homem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, isso é muito importante, ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Aqui foi para o homem que Deus falou. E Eva sabia disso porque Adão falou para Eva. Eva, ó, você pode comer ali, né? Que sabe, a gente às vezes quando vai ali pro emprego, né? A gente tem no nosso primeiro dia de trabalho, a gente tem uma coisa chamada integração, que é quando alguém ali do RH te mostra, aqui é a cozinha, aqui é o RH. Aqui é onde você vai trabalhar, sempre tem isso, né? E provavelmente Adão fez isso com Eva. Ó, Eva, aqui tá a videira, aqui tá a macieira. Então, ó, pode comer de tudo isso aqui, ó. Só não pode comer naquela árvore ali que tá ali no centro. Aquela você não come. Sabe por quê? Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer, viu? Ó, não come dela, tá? E é engraçado porque, assim, no versículo 3 aqui, é interessante a gente ver que quando fala que a serpente aqui, ela é a das mais astutas ali entre os animais, que Deus fala, e ela fala no versículo 1 aqui do capítulo 3. Ora, a serpente mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta que a serpente faz para Eva. Ele fala assim, mas é verdade isso? Você não pode comer de nenhuma fruta? Só que Eva, ela diz,
Não, no versículo 2 ela fala assim, ó. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores comeremos. Aí no versículo 3 ela fala: mas no jardim da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. A Eva aqui deixa bem. Para que não morrais. Não é isso, é certamente morrereis. E aí, a serpente, ela fala aqui, no versículo 4, então a serpente disse: certamente não morrerás. Não é bem assim. E a Eva, ela olhou ali a fruta ali e viu que a fruta era boa, né? Porque a serpente aqui no versículo 5 ela fala: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí, a Eva, ela ficou tentada. Ela olhou assim e falou: ela é bonita, né? E aí foi, pegou e comeu e deu ao homem e o homem comeu. Só que a gente tinha ali uma regra ali que não podia, que era não comer daquela fruta. Poderia todas, mas dela não poderia comer. E aí então, no versículo 7 fala: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas e figueiras e fizeram para si aventais. Aqui é interessante porque aqui nós temos dois sentidos, assim como a gente falou anteriormente. O sentido da nudez física e o sentido da inocência. Então, o sentido aqui de se tampar é se esconder de Deus e se esconder também porque agora não é mais inocente, agora conhece o mal. E esta morte aqui também, a gente tem que entendê-la como dois sentidos. Era dada ao homem a imortalidade, e o homem comeu o fruto e trouxe a ele a decomposição do seu corpo, porque agora o homem agora estava fadado a decompor devido ao pecado que estava dentro dele. Só que tem um outro sentido de morte. Morte significa separação. Então, a separação também do corpo do homem com o Espírito de Deus, e agora o homem está separado de Deus. E Deus, ele entra num interrogatório com o homem, e aqui a gente vai ver que Deus dá algumas sentenças, tanto para o homem, para a mulher e para a serpente. Mas antes de falarmos da sentença, vamos agora ver aqui uma situação bem complicada, porque o homem, ele fala assim Deus fala assim para o homem: onde estás? E o homem fala: eu ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E no versículo 11 ele fala: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comessem? E aí então Adão, ele fala no versículo 12: eu então disse a Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e comi. Adão, agora ele joga a culpa para outra pessoa. Adão não assume a culpa. Adão, ele vai e joga para Eva. E aí então, no versículo 13, Deus diz: e disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você percebe que é um jogando a responsabilidade para outro? E aí então a mulher joga para a serpente. E a serpente não tem como se defender, porque não tem para onde a serpente jogar a culpa. E aí Deus é direto na serpente. Então disse o Senhor à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda besta e mais do que todos os animais no campo. Sobre o teu ventre andarás, do pó comerás, e todos os dias da sua vida. E poreis inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e entre ela te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aqui é um ponto importante, porque aqui nós já vemos o plano da redenção sendo construída. E se vocês querem ouvir um pouco mais sobre o plano da redenção, deixe um comentário aqui embaixo, que iremos falar um pouco mais sobre o plano da redenção mais para frente. E disse a mulher no versículo 16: multiplicarei grandemente a tua dor e da tua concepção, e a dor terás filho, e o teu desejo será para o marido, e ele te dominará. E disse a Adão: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida.
e com os espinhos e com os espinhos e cardos também te produzirá, e comerás ervas do campo. Aqui Deus, ele dá ao homem o trabalho, dá ao homem o suor para que o homem venha ter dificuldades para poder produzir. Então, a gente vê aqui as três sentenças dadas. A serpente, ela seria agora maldita, a mulher teria dor no parto, a mulher teria ali dificuldades na hora de gerar luz, e o homem teria o suor, e haveria espinho, haveria dificuldades para o trabalho. E agora o homem estava separado de Deus, porque agora teve o pecado original. E agora? O que será que vai acontecer? Como que podemos nos livrar desta maldição? Fique conosco e você verá mais aulas sobre esta. Eu já quero agradecer a todos, quero que deixem o seu gostei, deixem comentário, dica. É o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Eu creio que eu espero que seja muito edificante para todos e uma boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo.